Tentar controlar tudo pode estar destruindo a sua vida. Talvez você esteja carregando um peso desnecessário, um peso angustiante que traz muita ansiedade, que traz muitas frustrações. Você vive o tempo inteiro tentando prever o futuro, querendo saber o que vai acontecer, pensando em todos os cenários, tentando controlar cada detalhe na sua vida e no final das contas você se frustra e muitas das vezes não consegue aquilo que você quer. O ser humano carrega uma grande ilusão de que ele pode controlar as coisas. A gente tende a superestimar a nossa capacidade de conseguir prever o que vai acontecer. Mas a verdade é que essa capacidade ela é muito pequena. A gente não controla diversas coisas na nossa vida. E quando a gente fica preso, tentando fazer com que as coisas sejam de determinada forma, a nossa atenção ela sai do fluxo da vida, das oportunidades da vida e nos aprisionam naquela visão afunilada que a gente tem. Porque tem que ser assim. Então às vezes você quer que o seu aniversário seja de tal forma. E aí algo sai da maneira que você estava prevendo. E aí você se frustra, e aí você fica ansioso. E aí quando você vai ver, você deixou de aproveitar diversas outras oportunidades que a vida te apresentou, porque você estava tentando controlar. Então perceba que quando a gente tenta controlar as coisas, a gente se desconecta do fluxo da vida. E não é apenas esse o malefício da busca pelo controle constantemente. Um outro malefício é a sua amígdala cerebral ser ativada constantemente. Essa região do seu cérebro está conectada à sua ativação do sistema de luta e fuga, ou seja, é o seu sistema de prever ameaças. Quando você tenta controlar muito as situações, você traz mais problemas para se preocupar. E com isso você ativa a sua amígdala muito mais vezes do que seria necessário. E com a ativação da amígdala, há um excesso de liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, não necessariamente ele é ruim. O problema é que quando ele é crônico, ou seja, quando ele é recorrente, quando ele é liberado frequentemente com várias situações do seu dia a dia, você acaba adoecendo. E com o excesso de liberação de cortisol, você acaba nublando a sua capacidade de perceber novas soluções. Ou seja, você fica tão preocupado em controlar, achando que isso vai te fazer resolver a sua vida, quando na verdade isso nubla a sua capacidade criativa de perceber novas soluções. E o que eu quero te trazer não é que você deve ignorar tudo e deixar a vida te levar, mas que é importante haver um equilíbrio. Quando você deixa tudo te levar, você está no polo do locus externo, ou seja, você está passivo diante da vida. Para onde a maré te levar, você vai. Isso não é benéfico, porque você precisa sim ser ativo, você precisa sim ter autonomia, decidir o seu destino. No entanto, às vezes, muitas pessoas vão para o outro polo, o locus interno. Ela associa que tudo será resolvido na vida baseado nela, na decisão e no controle dela. Quando na verdade esse controle é limitado. E é isso que é importante você entender. O seu controle diante da vida é limitado. É limitado o controle que você tem sobre a ação das pessoas, é limitado o controle que você tem sobre a economia do seu país, é limitado o controle que você tem sobre a sua saúde. Ou seja, você consegue controlar algumas coisas, mas outras estão totalmente fora do seu controle. Portanto, o que você precisa é buscar o equilíbrio. É você acompanhar o fluxo da vida, mas também ter autonomia de decisão. Decidir para onde quer ir, no entanto, decidir o que está no seu controle e focar apenas nisso. Eu sei que isso é difícil para muitas pessoas, porque a gente tem o controle como uma forma de se proteger. Talvez você veio de um contexto que era um caos. Talvez você veio de um contexto muito estressante, de uma família onde você não tinha uma estabilidade emocional ou financeira, e você pegou essa busca pelo controle como uma forma de se proteger. E hoje você já não consegue mais diferenciar o que é você, o que é necessidade de controle, o que é o medo do caos, o que é o medo de que as coisas saiam do seu controle. Portanto, é um processo que ele ocorre gradativamente. O que é importante ter aqui é um processo de aceitação. E isso talvez seja o mais difícil para a maioria das pessoas.
aceitar que tem coisas fora do meu controle, aceitar que as coisas podem ser totalmente diferentes do que eu estou esperando que elas sejam, aceitar que as coisas podem dar errado, mas que mesmo elas dando errado não significa que a minha vida acabou, mas na verdade esse erro é só um outro desfecho e eu posso me adaptar a esse desfecho diferente do que eu esperava e inclusive encontrar oportunidades nisso. Quando eu fico preso à necessidade de controle, eu não consigo ter uma perspectiva ampliada da vida. E com isso, a minha vida se torna muito ansiosa, muito frustrante, muito angustiante e principalmente muito estressante. E se você quer soltar esse controle e viver plenamente na vida real, alguns passos são necessários para você. O primeiro deles é diferenciar o que é cuidado e controle. Ter cuidado, por exemplo, é você, quando você vai fazer uma viagem de carro, checar o cinto, checar o motor. É você checar se você está com condição de dirigir, se você não está com sono. Isso é você ter cuidado. Então eu vou ter os cuidados necessários aqui para fazer essa viagem. A necessidade de controle é você ficar totalmente tenso, esperando que cada micro detalhe aconteça da maneira que você quer. E aí vamos supor, um pneu fura. Aí você já começa a pensar que isso, na verdade, vai fazer tudo dar errado, porque algo saiu do que você esperava. Mas tudo bem, um pneu furou, né? Se tiver alguém ali que saiba trocar, vai trocar e vai continuar a viagem. Então, o cuidado é focar nas coisas que você controla. A busca pelo controle é focar nas coisas que você não controla e se estressar, se frustrar com coisas que você não podia prever. Então, isso é fundamental. Então, tenha o cuidado. Então, eu vou fazer uma viagem de avião. O cuidado que eu posso ter é, eu vou pesquisar essa companhia aérea, vou pesquisar se ela é uma companhia aérea segura, vou pesquisar outras pessoas que viajaram nesse voo e pronto. É o que está no meu controle. Agora, ficar checando o som do avião, ficar checando se está acontecendo alguma coisa o tempo inteiro, só vai te trazer estresse e vai te fazer focar só na ameaça. O segundo passo é a exposição gradual. Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas têm ansiedade social, ou seja, elas se sentem muito desconfortáveis em situações sociais com pessoas que elas não têm muita confiança, pessoas desconhecidas, pessoas novas. Isso faz ela ter uma ansiedade muito grande. Ela tem medo de ser humilhada, ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de que alguma coisa aconteça e ela se sinta constrangida. Com isso, a busca pelo controle faz ela ter um script na cabeça dela. Ou seja, pessoas com ansiedade social, na maioria das vezes, só interagem em contextos onde elas têm uma previsão do que vai acontecer. Por exemplo, no trabalho, você tem uma previsão do que vai acontecer, então você consegue socializar. Mas vamos supor, você está na academia, e aí uma pessoa está ali do seu lado, puxou conversa com você e você não tem nenhum script na sua cabeça. O que geralmente essa pessoa faz? Ela busca se esquivar da situação para manter o controle da situação. Ela não se permite entrar em algo que ela não tem o controle, que ela não tem uma previsão. Então o que é importante? Se exponha a essas situações sem esses scripts. E isso aqui pode ser aplicado a qualquer coisa que te cause ansiedade. Se você sempre faz algo quando você tem uma previsão total do que vai acontecer, busque se expor a coisas novas. Ou então, por exemplo, quem vai viajar sempre para o mesmo lugar. Então a pessoa só vai para o mesmo lugar porque ela já conhece tudo certinho, todas as ruas, todos os lugares. Se exponha a lugares novos. Saia do script, saia da busca do controle. E você vai ver que a vida é muito mais interessante do que você imagina. Às vezes a nossa vida ela se torna entediante, frustrada, porque a gente só faz aquilo que a gente consegue prever. Mas na verdade, a maioria das aventuras e dos grandes momentos e realizações da nossa vida são de situações que a gente não tem controle sobre aquilo. Então, o segundo passo é você se expor. Agora, claro, gradativamente. Por exemplo, se você só viaja para a cidade do lado e você tem medo de viajar para outro país, isso é demais para você, viaja para um outro estado, viaja para um lugar diferente e aí depois você vai para um outro país.
situações sociais. Começa conversando com pessoas em contextos que você se sente um pouquinho mais confortável. E depois você vai para situações mais desafiadoras. E o terceiro passo é desenvolver a autocompaixão e a resiliência. Na verdade, o que está por trás da busca pelo controle é uma crença de incapacidade. Você acha que você não é capaz de lidar com a vida, de lidar com a situação, de lidar com um problema, porque na sua mente o problema está desse tamanho e a sua capacidade de lidar com o problema está nesse tamanho. O que você precisa é equilibrar isso. Você precisa não enxergar a vida de maneira tão catastrófica. Catástrofes acontecem, só que elas são raras. Se você em tudo esperar uma catástrofe, você vai viver o tempo inteiro ansioso e com medo da vida. Se permita aos poucos viver novas situações e veja que a vida não está aqui, talvez ela está aqui. E se permita também lidar com os problemas, lidar com as situações desafiadoras, para você ver que você não está aqui, você está aqui. E aí você equilibra. Tenha essa resiliência de lidar com esses desafios e confie no processo. Existe uma grande dificuldade de confiar quando você tem uma grande busca pelo controle. Porque talvez você já se frustrou com pessoas, talvez você já se frustrou com situações, talvez você já se frustrou com escolhas que você teve no passado. Só que um erro não define toda a sua vida. Aquilo foi pontual. O que você precisa agora é olhar outras possibilidades que a vida te traz.